Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aí que já usou versões antigas do Ubuntu. Aqui é a versão 5.04 para vocês matarem a saudade. Vocês aí que é das antigas. Tem gente que começou há pouco tempo, não lembra, não chegou a utilizar essas versões antigas do Ubuntu. E hoje eu consegui baixar aqui essa ISO versão 5.04 e vou mostrar para vocês aqui o que trazia essa distro lá no ano de 2005. Lembrando que a versão é 5.04, ela foi lançada justamente no mês de abril de 2005, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 de 2005. Por isso a nomenclatura 5.04. E essa versão ela foi bem interessante porque ela foi a primeira versão que já dava suporte à instalação via USB. Antes dessas versões não tinha essa possibilidade. Então a partir do 5.04 a gente já teve a possibilidade aí de fazer a instalação via USB. Tá? Lembrando que nessa época o Linux Ubuntu estava começando mesmo. Então, se você ver aqui, eu vou apresentar para vocês vão notar que comparado ao Ubuntu de hoje, faltava muita coisa, mas para a época já era um grande avanço. Vou mostrar para vocês aqui a tela. Então aqui já está inicializado, na realidade eu já instalei ele aqui, a instalação dele é bem fácil também, dessa versão é bem fácil. A partir dessa versão é muito fácil, tá? E aí ele já vinha com vários aplicativos, mas se você começar a observar, você vai notar que falta bastante coisa que a gente usa hoje em dia. Mas ele já trazia aí gerenciador de atualizações, já trazia várias coisas interessantes que ajudava aí o usuário. A versão que ele trazia aqui na época do ambiente de desktop do GNOME era a versão 10, a versão 2.10, e também trazia a versão do Firefox na versão 1.0, bem no início do Firefox. Então vamos abrir aqui sobre o GNOME para vocês verem. Olha aqui, ó, versão 2.10. O GNOME estava também no começo da sua trajetória, no começo mesmo. E aqui o Linux Ubuntu trazia no início o GNOME. Depois mudou aí o ambiente para o Unity e aí voltou novamente para o GNOME. Mas ele já trazia várias ferramentas interessantes aqui. Olha só, vamos aqui em aplicativos. Olha aqui em acessórios. Trazia calculadora, dicionário, editor de texto, mapa de caracteres, gerenciador de pacotes. Em escritório já trazia aí o OpenOffice na versão 1.1. OpenOffice, para quem não sabe, depois dessa versão, teve aí uma bifurcação aí do OpenOffice para o LibreOffice. O LibreOffice pegou uma versão do OpenOffice e desenvolveu, e hoje a gente usa o LibreOffice, mas ele é derivado aí do OpenOffice. Então ele já vinha também aqui na versão 1.1. Além disso, eles traziam em gráficos já o GIMP já vinha nessa época, só que o GIMP aqui ele é bem diferente do que você vê hoje em dia. Além disso, o Xsunny já vinha instalado por padrão aqui, ó, no Ubuntu também, que é um gerenciador de scanner. Vamos abrir o GIMP para você ver a diferença do GIMP atualmente para essas versões iniciais aí. Olha só. O GIMP era desse jeito, tá vendo? Ó? A área de trabalho aqui do GIMP era separada, tá vendo? Ó? Hoje em dia você vê que ela é única. Naquela época não, era desse jeito aqui. Mas você já conseguia fazer praticamente tudo que você faz hoje em dia. Só que aí teve uma grande remodelagem e hoje nós temos o GIMP bem diferente do que era antes. Mas já dava para trabalhar bem legal com ele.
Mas com respeito à internet, infelizmente não tem o que provar ou mostrar para vocês aqui, porque infelizmente não dá para navegar com a internet, com o navegador Firefox da época, porque hoje a internet usa HTML5, CSS e também o JavaScript. Então não daria aí para fazer alguma coisa aqui com a internet, com o navegador. Olha só, ele até abre aqui o buscador Google, mas a gente pode até colocar imagem aqui, ó. Mas olha só, você não consegue fazer muita coisa, tá vendo? Ó, abre coisas muito básicas, mas na época isso aqui era uma maravilha. Já vinha com o cliente de e-mail Evolution aqui, ó. E também naquela época vocês não lembram, também não foi da época de vocês, mas muito de vocês, né? Tinha o MSN da Microsoft. E a gente que usava Linux, a gente não usava o MSN, a gente usava outros mensageiros, como por exemplo o Gaim. A gente usava esse aqui. Ele era um aplicativo muito bom, porque você conseguia jogar vários tipos de mensagens individuais aí, tipo aí da Apple, de outros grupos de mensagens, tudo dentro dele você conseguia. Ele era uma ferramenta que ele suportava qualquer tipo de mensageiro. Você conseguia trabalhar com alguém que estava com o MSN do outro lado usando o Gaim. Então é bem interessante isso aqui. Jogos, vinha com bastante joguinhos aqui, básico, mas vinha com bastante joguinhos. E na parte de som e vídeo é que vinha com bastante ferramentas também, como você está vendo aqui. Naquela época a gente usava muito o CD. A gente gravava muito usando o CD. E você vê que ele já trazia aqui, ó, um reprodutor de CD e também trazia essa ferramenta, ela fazia, a gente usava muito naquela época MP3. Então essa ferramenta era boa para esse tipo de coisa. Então a gente usava o reprodutor de vídeo Totem também, era muito usado na época. Bem interessante isso aqui, viu? E o que a gente rodava lá, a gente rodava MP3, rodava o Ogvorb, rodava a Wave, que era o formato da Microsoft, o WMA também, da Microsoft é o WMA. Rodava todos isso aí. Então, hoje em dia a gente ainda roda muito o MP3, mas naquela época a gente rodava outros formatos também, que hoje o pessoal esqueceram, ficou mais esquecido. Mas a gente rodava tudo isso aí. E era bem legal mesmo, viu? Aqui na parte de sistema nós temos preferência. E aqui em preferências nós temos, que hoje em dia quase ninguém usa mais, nós temos o protetor de tela. Olha só. Esse era o protetor de tela do Ubuntu 5.04. Isso aqui na época do Windows 95, 98, Millennium. Tinha muito isso aqui, porque os monitores de CRT, eles precisavam do protetor de tela para não queimar, para não manchar. Então usavam isso aqui. Ali aqui, ó, tem bastante protetores que vinha aqui com o Ubuntu 5.04. Bem interessante, viu? Isso aqui para você que já usou naquela época, você tá matando a saudade. Para quem nunca usou, estou mostrando como era as ferramentas naquela época. Plano de fundo, ele também já vinha com plano de fundo, só que aí não tinha muito. Você pode ver que não tinha muito papel de parede aqui, mas já vinha com essa possibilidade aí. Tem mais, vamos lá. Preferências, né? Então nós temos aqui de interessante que a gente usava opções de configurações aqui do menu e barra de ferramentas, também mouse. Aqui em administração ele trazia também várias ferramentas, como você pode ver aí, a configuração da tela de início de sessão, data e hora, gerenciador de dispositivo, o Synaptic que já estava aqui, você já conseguia instalar pacotes por meio daqui, impressoras, tá? Rede, tudo você conseguia configurar por aqui, incluindo aí como eu disse, essa versão já traz aí
um gerenciador de atualização do Ubuntu. E o usuários e grupos, aqui ele já vinha aqui com você, te dava a possibilidade de criar usuários e grupos aqui. Certo? Bem interessante, dá para você sentir o que era o Ubuntu no início. Mas eu vou ser franco com você. Para a época, o que você fazia em qualquer outro sistema, o Ubuntu dava conta do recado. O Ubuntu, na realidade, ele substituiu para a gente aqui o Kurumin. O Kurumin tinha todas essas ferramentas e muito mais. E o Ubuntu veio e trouxe a facilidade do Kurumin para quem usava o Kurumin. Só que o Ubuntu teve aí um suporte bem amplo, criou lá a Canonical, que cuida de tudo, então teve uma abrangência mundial e um apoio muito grande, muito amplo. Então automaticamente o sistema se torna aí um sistema confiável. E o Kurumin, ele era um sistema brasileiro, criado pelo Morimoto, e não tinha tanto apoio externo. Por isso que eu acho que esse foi um dos motivos dele não ter continuado. É tanto que a versão 7 do Kurumin, ele já fez quase que um remix aí do Ubuntu. Se você atualizasse o Kurumin na versão 7, ele automaticamente virava o Ubuntu, ou seja, era apenas um remix. E aí foi a última versão, acabou. Praticamente, acho que foi a 7ª, se eu não estiver enganado, acho que não teve nem a 8. E aí veio aí o Ubuntu, e depois do Ubuntu, vocês sabem muito bem que foi lançado também o Linux Mint, que hoje em dia é campeão aí para usuários iniciantes, de facilidade para usuários iniciantes. Certo, pessoal? Então, aqui para vocês matarem a saudade, o Ubuntu 5.04. Eu vou só pegar aqui o terminal para gente ver as informações. Vamos lá. Olha aí, o Ubuntu com o kernel 2.6.10-5 no ano de 2005 aqui, ó. Tá? O kernel naquela época, esse kernel já era bem atual para a época, porque eu lembro que o Kurumin, quando eu usava o Kurumin, o kernel padrão do Kurumin, quando eu comecei a usar mesmo ele para valer, era o 2.4. O 2.2 já tinha o Kurumin com 2.2, mas eu comecei a usar mesmo o Kurumin com o 2.4. Aqui já era o 2.6, então era um super kernel para a época, para o ano de 2005. Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso aqui, naquela época, hoje em dia a gente vê quase que não tem mais banca de jornal, mas antigamente tinha muita banca de jornal, e a internet nessa época não era tão avançada quanto hoje. Pra você baixar um arquivo de 500 MB, por exemplo, aí 400 MB, era muito tempo para ser baixado, então não dava. A gente não tinha condição de fazer isso. Então o que a gente fazia? A gente ia na banca de jornal, comprava a revista e ganhava o CD de brinde da distro. E aí a gente instalava e aí a gente só fazia as atualizações que eram menores. Ou seja, não era tantos megas para atualizar comparado ao baixar a ISO. Então a gente fazia isso aí. Sempre que lançava um Kurumin, todo mês era lançado um Kurumin novo, a gente ia lá, comprava a versão do Kurumin e instalava. Quando entrou o Ubuntu, começou a melhorar. 2005 já era um pouco melhor, mas em 2002, 2003 era mais difícil. Aí a gente já conseguia até baixar alguma coisa. Mas nessa época a situação era essa. Entendeu? Bom, então é isso. Para vocês matarem a saudade, o Ubuntu 5.04, esse Ubuntu do ano de 2005, do mês de abril. Isso era o que era para a época uma grande distro Linux que muita gente gostou na época, e hoje vocês sabem que o Ubuntu é um sucesso no mundo inteiro. Eu fico por aqui, eu agradeço a vocês por me acompanhar nesse vídeo. Eu tenho mais versões aqui antigas do Ubuntu e do Linux Mint e vou fazer para vocês também, para matarem a saudade aí, beleza? É isso aí, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vamos combinar para a gente se encontrar aí no próximo vídeo. Abraço e até lá!